Eu vou só pontuar aqui o que nós fizemos como atividade da semana passada para hoje, e eu vou iniciar a aula com o conteúdo de hoje falando de fórmulas e funções, aí eu vou citar o número da página na apostila, tá? Então hoje é dia 4/7, aí nós tínhamos, para a semana passada, né, visto uma revisão e colocado algumas aulas aqui para a gente estar assistindo, né, até a aula de hoje. Aí eu passei uma tabela aqui, eu mostrei para vocês todas as aulas que foram gravadas, né? Eu mostrei para vocês o conteúdo de cada aula, né? Cada aula tem lá um conteúdo, né? Eu mostrei que esse conteúdo ele está na apostila, tem lá uma página certinha, então dá para a gente acompanhar. Aí no final de tudo isso, eu passei uma atividade para vocês que foi essa daqui, né? Aí eu coloquei até aqui algumas datas, que mais que era para vocês se programarem para não deixar tudo para um dia só, para não ficar muito cansativo, tá bom? Eu vou voltar então com o tema da aula de hoje, a partir da aula 8 aqui em diante, que é a partir de formas e funções, tá? Ok. Luiz, se você tiver alguma dificuldade aí nessa parte, você pode rever uma aula, não tem problema algum, tá? Então você pode voltar lá e tá revendo a aula aí. Então, eu vou puxar agora a apostila para mostrar para você aqui, trazer aqui a apostila para nós, né? Tá aqui. Acertar aqui a apostila, puxar ela aqui para a gente. Pronto, aqui está a apostila, Luiz, ó. Certo. Então, ó, eu vou trabalhar essa parte aqui, ó, tá bom? Funções, tá? Então, da página 40 até a página 49, chega aqui perto da página 50. É a parte que tem mais cálculos aqui, tá? Então, eu vou avançar aqui na apostila para a gente chegar até a página 40, página 42, que vai tratar de funções aqui, tá? Você tem o Excel aí na sua casa, Luiz? Você consegue usar o programa ou não? Não, Não? Tá bom. Você não está com computador, é isso? é. Tá, ó, eu vou marcar aqui no meu caderno, que depois eu vou falar com você, tá bom? Que eu vou te Tá. orientar como é que você consegue colocar esse programa no seu celular. Aí dá para você fazer algumas operações aí, tá bom? Esse celular que Tá. você tá usando o celular agora para aula, né? É. Isso. Esse celular é seu ou é dos seus pais? É meu. Tá. Depois eu vou te dar uma orientação e mostrar no meu, eu vou mostrar até no meu aparelho como é que eu consigo usar esse programa no meu aparelho. Aí você pode colocar no seu. Aí algumas operações que eu estou fazendo aqui você consegue fazer aí também. Tá legal? Ok. Tá bom. Então vamos direto para a função lá. Eu vou rapidamente aqui, Luiz, refazer aqui essas partes de funções, tá? Ó, função soma, função média, função mínimo, tá? Como nós já falamos nas aulas anteriores, então, nesse caso aqui, eu vou ser rápido para passar para você, porque já vimos um pouquinho sobre elas, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, pegar uma planilha aqui que tenha, deixa eu ver, funções, certo? Tá, essa atividade e essa é de notas, tá bom. Eu vou usar essa aqui como exemplo, ó, tá? Vou usar essa daqui como exemplo. Fechar essa. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vou chamar outra aqui. Pronto. Outra planilha. Tem um monte de planilha aberta aqui. Cadê? Achei. Essa daqui, Luiz. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor. Legal. Então, Luiz, eu preciso apresentar aqui, ó, a soma dessas notas, né? Eu vou pôr o cursor aqui onde eu quero apresentar o resultado, a soma, e aí eu começo a digitar. Eu posso digitar a fórmula é sempre a gente iniciar com igual e colocar o endereço, né? Ou eu posso colocar a função. Como a nossa aula é sobre função,
eu vou colocar a função. Então, essa aqui é a fórmula, mas eu não vou usar ela. Ó. Eu vou parar, eu vou apagar aqui e vou usar a função. Então, quando eu começo a digitar a soma, repara que o programa já mostra aqui o nome dela. Ó. Aí eu vou usar a função, abro parênteses, e eu preciso informar o endereço inicial, dois pontos, até o endereço final, no caso B7. Depois que eu faço isso, eu fecho parênteses e quando eu der Enter, ele soma. Aqui ele deu um erro, né? Vamos entender que erro que é esse, ó. Vou chamar a função e aí eu vou ver aqui igual soma. O meu erro é esse, ó. Eu coloquei B4, B7. Esse endereço ele não existe nesse formato, então isso aqui está errado. Eu queria pegar o B7, então vou apagar aqui esse B4, ó, tá? Então, quando der um erro, não tem problema. A gente vai lá, olha direitinho como é que ela foi digitada para a gente tentar entender o erro. Olha lá, agora ele somou, tá bom? Aqui é a média, ó. Eu vou fazer do mesmo jeito, só que eu vou usar a função média, ó. Função média, tá? Abro parênteses, primeiro endereço, dois pontos, e aí o último endereço. E aí eu fecho parênteses e ele calcula a média. Para o máximo, existe uma função chamada máximo, que você tem que colocar o parênteses e colocar o endereço inicial, dois pontos, o endereço final. Estou fazendo essa rapidinho, Luiz, porque nós já vimos, eu já falei um pouco na aula passada, tá bom? Tá. Aí eu vou passar uma outra, que é um pouquinho mais complicada, aí na outra eu vou pausar um pouco mais aqui, falar um pouquinho mais devagar para a gente analisar ela. Mas essa aqui eu estou indo rapidinho, como eu falei, a gente já viu. Então, eu estou agora fazendo a função mínimo, né? E aí eu vou fazer a função maior. Uma característica da função maior e a função menor, Luiz. Toda vez que você usá-la, você vai precisar informar qual é o número menor que você quer, tá? Repara aqui, ó, no meu caso, eu vou colocar o número 2 menor. Então, ele não vai pegar o primeiro maior, desculpa, maior. Ele não vai pegar o primeiro maior, ele vai pegar o segundo maior, tá? Ó, repara que eu dei Enter, ele trouxe o número 8. Se a gente olhar lá em cima, o número maior é o número 10, só que ele apontou como sendo 8. Se eu tivesse colocado para ele aqui, ó, número 1, aí ele teria trazido o número 10, tá vendo? Ó? Então, a característica dessa função maior aqui é isso, é que ela permite que você determine qual é o maior que você está querendo buscar. A mesma coisa acontece no menor. Ó. Quando você coloca menor, você precisa informar qual é a lista ali acima, qual é o menor que você está querendo trazer. No meu caso aqui, eu vou até fazer diferente. Ó. Eu vou pedir para ele me trazer aqui o terceiro menor número. Tá? Quando eu faço isso, ó, ele me traz aí o número 8. Ele trouxe 8 por quê? Esse é o primeiro menor, o segundo menor e esse é o terceiro menor. Repara que se eu colocar o primeiro menor, aí ele vai trazer o número 5. Tá vendo? Então, vou voltar aqui, Luiz, só para a gente voltar rapidinho, ó, que essas informações aqui, nós vamos conseguir pegá-las lá na apostila, tá? Então, se a gente olhar lá na nossa apostila, procurar aqui onde é que ela está aqui, ó, ela está aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem a função soma, tá? A função média, aí a mínimo, a máximo. É importante que a gente saiba usar aqui e colocar os endereços certos, tá? Então, aí a gente tem as funções. Aí ele faz a observação aqui da função menor, tá vendo? Ó? Que você deve colocar o valor retornado, se quer o primeiro, o segundo ou o terceiro menor. Então, essa aqui é as funções que a gente usa no nosso dia a dia. A gente usa ela em várias situações, tá? Agora eu vou usar uma função um pouquinho mais trabalhosa, eu vou direto usar a função procv, tá? Então eu vou usar a função procv. Para mim usar a função procv, eu vou ter que informar o valor procurado, vou ter que informar a matriz da tabela, o número de índice da coluna que ele precisa retornar. Aqui na apostila, ele tem esse exemplo aqui, ó, tá? Eu vou montar uma outra situação similar a essa que vai dar para a gente ver como funciona essa função, tá? Então, vou lá para a nossa planilha e vou estar usando e estar montando ela lá, tá? Então, vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui a nossa planilha.
Aqui a nossa planilha. Cadê? Aqui a nossa planilha. Pronto. Eu vou abrir uma planilha nova e vou usar um exemplo aqui, Luiz. Ó, vou aumentar aqui para você estar enxergando. Ok, legal. Ó. E aí eu vou usar o exemplo aqui, Luiz. Vamos supor que eu tenho uma lista, que eu tenho o código das pessoas. Aí eu coloco o código aqui, aí ele tem que me trazer o nome da pessoa, tá? Ele tem que me trazer o bairro da pessoa e ele tem que me trazer, por exemplo, a idade da pessoa. Então, toda vez, Luiz, que eu digitar o número aqui, ó, eu quero que ele me traga um nome, o bairro e uma idade. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter algum lugar na minha planilha, eu tenho que ter o código das pessoas, tá bom? Então eu tenho que ter lá esse código registrado, senão não consegue achar. Então eu vou ter o código 1, 2, 3, 4, 5, quantas pessoas você quiser, tá? Eu vou ter que ter o nome da pessoa. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar Luiz. Luiz é com S ou com Z? Com S. Com S, ó. Luiz, eu vou colocar Orlando, tá vendo? Ó? Eu vou colocar Pedro, eu vou colocar Maria, eu vou colocar Carlos, tá bom, ó. E aí eu vou colocar a idade de cada um, ó. Então o Luiz, ele tem 12 anos. 12 anos, tá bom, Luiz? Tá. Então tá, 12 anos. O Orlando também é bem novo. O Orlando tem 16 anos, o Pedro tem 20, a Maria já tem 80 anos, Luiz. 80 anos. E o Carlos tem 40, tá bom? Então, o que acontece, Luiz? Quando eu digitar o número 1 aqui, ó, eu quero que ele traga o nome aqui de quem é o código 1. O nome que ele tem que trazer é o do Luiz, né? E aí eu quero que ele traga o bairro. Repara que eu não coloquei o bairro em Luiz. Então vamos arrumar, ó. Vou selecionar a planilha e vou mover ela para cá, ó. E aí aqui eu vou colocar bairro, tá bom? Então tudo é bem tranquilo quando a gente consegue operar bem o Excel, tá vendo? Ó? Centro, é, Penha, ok, Pinheiros, ok. E aqui eu vou colocar braço, pronto, legal. Então vamos lá, Luiz. Coloquei o número 4 aqui, ó. Coloquei o número 4 aqui. Ele tem que trazer o nome. Que nome que ele tem que trazer? O nome da Maria. Qual a idade que ele tem que trazer? A idade da Maria, 80, tá bom? Luiz, para isso aqui funcionar, ó, isso só vai funcionar se eu usar a função, ó, que vai, ó, você está vendo a apostila aí, Luiz? Oi? Está vendo a apostila aí no seu celular? Tô. Tá, dá uma olhada no seu celular, olha o que eu vou fazer, ó. Isso só vai funcionar, ó, se eu usar a função procura, tá vendo, ó? Procura na vertical. Esse V aqui, ó, é de vertical. Então ele vai procurar na vertical. Procurar o quê? Procurar aquilo que a gente estiver informando, tá bom? Então eu vou fazer ela aqui, ó. Eu vou colocar aqui no nome, eu vou colocar proc v procura esse número, tá vendo, ó? Procura o B4, ponto e vírgula. Procura o B4 aqui, ó. Tá vendo, ó? Repara aqui, ó, que essa área aqui, ó, é do D11 até o G15, tá vendo? Procura, né, no D11 ao G15 e quando você achar o número 4, eu quero que você traga o nome. O nome está na coluna número 2, então eu coloco 2, ó. E aí eu fecho parênteses. Quando eu dou Enter, ele trouxe o nome Maria. Olha o que acontece se eu colocar o código 1, ó. Vou colocar o código 1. Tá vendo? Vou colocar o código 2, ó. Ok? O que que ele está fazendo aqui, Luiz? Ó, ele está fazendo isso, ó. Ele está procurando isso, que é o B2. Está procurando aonde? Está procurando aqui, ó. E quando ele achar, ele vai voltar o número 2, tá bom? Então, é desse jeito que a gente vai usar o PROC-V. Vou usar agora para trazer o bairro, não é diferente, ó. PROC-V, abre parênteses. Procura isso, ponto e vírgula. Procura aqui, ponto e vírgula, e aí eu quero o bairro. Então, é o número 3. No caso aqui, esse número 3 é o número da coluna, Luiz. Aí tem que ser contado
dessa forma aqui, ó. Você tem que contar assim, ó. Coluna 1, tá vendo? Coluna 2, coluna 3, coluna 4. Como eu quero a idade agora, ó, eu vou fazer o igual PROC-V, me trazer o que tem na coluna número 4, ó. Procura isso. Procura onde? Procura aqui, né? Ó, esse aqui é do D11 ao G15. E se você achar, me traz o que tiver na coluna 4. E aí ele trouxe a idade 16. Repara que eu vou colocar o código 5, ó. E aí ele trouxe todos os dados do código 5, ó. O Carlos, Brás e o número 40. Tá? Vou colocar o código 3, ó. 3 ele tem que trazer o nome Pedro, ó. Pedro, Penha e o número 20. Tá vendo? Então, assim a gente vai estar usando a função PROC-V. Luiz, você quer que eu repita alguma parte aqui da função PROC-V? Foi um pouquinho rápido, mas quer que eu revise? Precisa não. Não precisa? Tá bom. Ó, eu vou Não. avançar aqui com a nossa matéria. Depois que acabar a nossa aula, eu vou te passar algumas atividades, tá bom? Uma delas é essa daqui, ó. Eu vou dar um print nessa tela aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar uma foto dela e eu vou mandar para o seu celular, tá bom? Não precisa nem copiar agora, tá? Você vai calcular para mim o total e você vai calcular a média, tá legal? Ok? Então, eu vou dar um print para você fazer essa atividade para mim aí na sua casa. E também eu marquei aqui no meu caderninho que eu vou estar vendo com você como é que você faz para usar esse programa no seu celular. Tá? Eu consegui usar no meu, acho que dá para você usar no seu também. Tá bom? Certo. Vamos falar de uma outra função. Ó. Eu vou colocar aqui, eu vou usar essa planilha em branco aqui, ó, para usar uma outra função agora, que é a função C. Vou mostrar para você lá na apostila. No Excel deu uma parada. Só um instante. Ok. Aqui acho que vai. Tá. Aqui, Luiz, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o nome de uma pessoa, tá bom? E aqui eu vou colocar a idade dela, ó. Idade, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Pedro. O Pedro tem 20 anos, tá bom? Eu quero que ele faça o seguinte, ó. Situação. Eu quero que ele me fale aqui, Luiz, se o Pedro, ele é maior de idade, tá? Ele vai dizer que é maior de idade toda vez que a pessoa tiver mais de 18 anos, tá? Quando a pessoa tiver menos de 18 anos, ele tem que mostrar aqui, ele tem que mostrar assim, ó, menor de idade. Só que ele tem que fazer isso sozinho, foi o que eu digitei. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Carlos. O Carlos tem 15 anos, tá? Quando eu colocar o Carlos tem 15 anos, ó, eu quero que ele coloque aqui embaixo, onde eu vou colocar amarelo, ó, eu quero que ele mostre menor de idade, tá bom? Para ele fazer isso, eu tenho que usar uma função chamada C, tá? A função C, ela funciona assim, ó, ela funciona com uma condição, uma pergunta. Então, eu vou perguntar para ele, ó, se o C5 é maior ou igual ao número 18, tá bom? Se o C5 for maior ou igual ao número 18, eu vou dizer para ele que ele tem que falar assim, ó, maior de idade. Tá vendo? Se não for maior de idade, eu vou dizer que ele já pode responder, então, que é menor de idade. Pronto, eu vou fechar aqui o parênteses. Ó. Olha o que acontece quando eu digo para o sistema aqui, ó, que eu vou colocar o nome Maria, e a Maria tem 20 anos. Ó. Olha o que aconteceu aqui, Luiz. Ó. Agora eu vou colocar Luiz, e o Luiz tem 12 anos. Ó. E ele coloca menor de idade, tá bom? Para isso aqui, eu estou usando a função C. Lá na sua apostila, a função C, ela está aqui, ó. Ela é muito comum a gente usar. Então, vou mostrar aqui na apostila onde é que ela aparece aqui, ó. Função C, ó. Ela é uma função condicional, ou seja, ela condiciona uma resposta
a pergunta que foi feita, tá? Então, ele faz uma pergunta e se você responder que é sim, ele vai fazer uma ação. Se você responder não, ele vai fazer outra ação. Então, como é que a gente usa a função C? Ó? A gente precisa digitar o igual C. Ó. No exemplo aqui ele coloca, ó, igual C, B3 é maior ou igual a 18. Se for verdadeiro, ele vai dizer que é adulto. Se não, ele vai dizer que é criança. A gente pode usar ela, Luiz, em várias situações, tá? Aqui é só um exemplo, né? Mas tem várias situações que a gente pode estar usando ela, tá bom? Bom, Luiz, vou voltar aqui agora para a nossa parte da aula. Eu vou. Deixa eu chamar aqui, ó. Tá, pronto. Eu vou estar pedindo para você ficar de olho no seu celular. Eu vou mandar as atividades para você entre hoje e amanhã, tá? Eu vou te mandar aquela planilha, tá bom? E aí eu vou ver contigo se dá para a gente conseguir instalar o programa aí no seu aparelho, tá legal? Eu vou pedir para você também assistir a aula número 9 e a aula número 10, mas eu mando para você no seu celular, beleza? Luiz, você quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Precisa não. Não precisa? Tá bom. Você está tendo aula na escola também aí, online, no colégio? Sim. Tá? Tá bom. Então a gente vai se falar pelo WhatsApp. Eu marquei aqui as atividades que eu vou ter que te enviar ainda hoje, tá legal? Aí a gente vai se falando por lá, no grupo, tá bom? Tá. Tá. Então eu vou encerrar a aulinha aqui e aí a gente se fala no WhatsApp e semana que vem a gente volta para nossa aula aqui, tá bom? Até mais então. Você não quer fazer nenhuma pergunta? Não. Tá bom. Então vamos encerrar aqui, tá bom? Bom dia, tá, Luiz? Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.